Este vídeo está cuidadosamente fundamentado em fontes históricas confiáveis e documentos originais que descrevem a intervenção francesa no México, em particular a Batalha de Tlapacoya. Entre as principais referências consultadas estão La Campanha do Mexique de 1861 a 1867 do general Charles de Lorenzés, uma crônica militar francesa que detalha as operações do exército imperial em território mexicano. Relatórios oficiais e correspondência de oficiais austríacos destacados no México, preservados nos arquivos militares da Áustria, Kriegsarchiv, que descrevem a resistência republicana e as dificuldades enfrentadas pelas tropas imperiais. Documentos do Arquivo Histórico de Veracruz, que incluem relatos civis e militares sobre a defesa de Tlapacoya e a participação do coronel Manuel A. Ferrer. Essas fontes permitem reconstruir uma narrativa fiel e rigorosa, mostrando o contexto real e o valor daqueles que defenderam sua terra contra um império estrangeiro. Muitos conhecem as grandes batalhas do México: Puebla, Chapultepec, o Álamo. Mas poucos ouviram falar de um pequeno povoado nas montanhas de Veracruz que, em 1865, tornou-se o último bastião de honra diante de um império que parecia invencível. Esta é a história de Tlapacoya, e do dia em que seu povo decidiu não se render. Tlapacoya era um lugar tranquilo, cafezais, névoa, e uma praça que se enchia de vida a cada manhã. Ali vivia gente trabalhadora, gente de bem. Mas naquele ano, a guerra chegou. Vindos de Perote, vieram os imperiais, franceses, austríacos e conservadores mexicanos. O caminho para o Golfo passava por aquele povoado. E eles o queriam. À frente da defesa estava o coronel Manuel A. Ferrer. Ele não tinha muitos homens, apenas 60 soldados do batalhão Leve-Lave. Mas tinha algo mais forte: a vontade do povo. Com picaretas, pás e facões, os moradores de Tlapacoya ergueram suas defesas. 8 trincheiras cercaram a cidade. Crianças carregavam sacos de terra, mulheres moíam pólvora em pilões de pedra, os anciãos vigiavam dos telhados. Quando os imperiais tentaram retomar a cidade em agosto, foram repelidos por homens armados e por mulheres que lançavam óleo fervente das janelas. A cada dia, mais voluntários chegavam. Camponeses, tropeiros, professores. Tlapacoya tornou-se uma fortaleza. E uma família. Nos corredores das casas, costuravam-se uniformes improvisados. Compartilhava-se o milho, a lenha, os remédios. Às vezes faltava munição, mas sobrava coragem para lutar. No dia 17 de novembro, chegou a tempestade. Mais de 2.500 soldados imperiais cercaram o povoado. O coronel Ferrer contava com apenas 500 defensores. Mas ninguém pensou em fugir. Desde a colina de Altotonga, os canhões inimigos apontavam para o coração do povoado. As trincheiras estavam prontas: Tescato, Eu Arenal, Itzapas, Zapote, Eu Salto del Conejo, La Horqueta, Eu Penascal e a própria Praça Central. Cada uma vigiada por vizinhos, soldados, amigos. Ferrer caminhava entre elas à noite, oferecendo palavras de encorajamento. O ar estava carregado de tensão, como se até a neblina soubesse o que estava por vir. No dia 22 de novembro, às 6 em ponto, os canhões começaram a rugir. Tescato foi o primeiro alvo. Terra e fogo caíam sobre os defensores. Ferrer manteve-se firme. Deu ordens, ajudou, socorreu. Mas uma bala o atingiu na testa. E ele caiu. E com ele, caíram também Rojano, Mejia, Ortega e dezenas de outros. Muitos morreram empunhando armas improvisadas. Outros resistiram apenas com o corpo e a alma. A vila se encheu de fumaça, sangue e bravura. Algumas crianças, escondidas debaixo das mesas, ouviam o estrondo da batalha enquanto suas mães continham o choro. Ninguém estava seguro, mas ninguém pensou em se render.
Ao final do dia, a praça ardia em chamas. 268 tlapacoienses haviam morrido. Mais de 80 estavam feridos. Quase todos os demais foram capturados. Mas os imperiais não comemoraram. A vila estava em ruínas, mas em cada canto ecoava o que ali fora feito. Um oficial austríaco, ao ver o corpo de Ferrer, tirou o chapéu em silêncio, um gesto de respeito à valentia daqueles homens e mulheres. O chão estava coberto de cinzas, mas também de memória. Nos dias que seguiram, os poucos sobreviventes que conseguiram escapar contaram tudo. Tlapacoyan tornou-se um símbolo. Quatro anos depois, em 1869, Tlapacoyan recebeu oficialmente o título de heroica por decreto do Congresso do Estado de Veracruz. O ato foi proposto por legisladores liberais que conheciam bem o sacrifício ocorrido naquela batalha. Foi reconhecida publicamente a coragem civil da população, sua capacidade de resistência e o sacrifício do coronel Ferrer, cuja morte se tornou um emblema da luta republicana. Na região de Euarenal, foi erguido um monumento em homenagem aos combatentes. Nele, uma frase que ainda hoje ecoa entre as montanhas. Defenderam sua pátria como leais, e ao sucumbirem, tornaram-se imortais. Anos depois, os veteranos sobreviventes foram homenageados em cerimônias cívicas, e seus nomes foram inscritos em placas de bronze colocadas em escolas e prédios públicos. Historiadores do século XX resgataram documentos, relatórios de guerra e correspondências de oficiais imperiais que descreveram a Batalha de Tlapacoyan como uma das mais encarniçadas enfrentadas em território veracruzano. Os arquivos militares franceses descreveram a resistência como incomumente feroz para uma vila de tamanho tão pequeno, enquanto um relatório austríaco afirmou que os defensores lutaram com dignidade desesperada até o último suspiro. Nas últimas décadas, a memória da batalha ganhou ainda mais força. A cada 22 de novembro, os habitantes de Tlapacoyan homenageiam seus mártires com cerimônias cívicas, encenações históricas e leituras dramatizadas do sacrifício de Ferrer e seu povo. Escolas, ruas e praças carregam seus nomes. E no coração da cidade, ainda se conta a história de como um cantinho de Veracruz recusou-se a cair sem deixar sua marca. Esta é a história de um povo que se negou a se render. De um coronel que morreu de pé. E de uma batalha que, embora perdida em números, foi vencida em dignidade. Hoje, quando o vento sopra entre os cafezais, dizem que ainda se ouve um grito distante. Viva a República! Quando as chamas da batalha finalmente se apagaram em Tlapacoyan, a guerra no México estava apenas começando a mudar seu rumo. A defesa heroica daquela pequena cidade não foi apenas um ato local de bravura, mas um símbolo que ressoou por todo o país, acendendo a chama da resistência contra o domínio estrangeiro. Em 1865, o Império Francês sob Napoleão III ainda controlava grandes partes do território mexicano, apoiado pelos conservadores mexicanos e tropas austríacas. Mas a resistência republicana, liderada por Benito Juárez, fortalecia-se no norte e no sudeste. Tlapacoyan foi a última trincheira que manteve viva a chama da esperança em Veracruz, um estado-chave por seu acesso ao Golfo e suas rotas comerciais. A Batalha de Tlapacoyan foi uma demonstração concreta do desgaste e da desesperança do exército imperial. Enfrentando um inimigo pequeno, mas determinado, os imperiais sofreram baixas que minaram seu moral. O sacrifício do coronel Manuel A. Ferrer e seus defensores tornou-se uma referência de coragem inabalável para os soldados republicanos e para a população civil que suportava o peso da ocupação. Enquanto isso, na Europa, a Guerra Franco-Prussiana aproximava-se do seu clímax em 1870, obrigando a França a retirar grande parte de suas tropas do México. As notícias do heroísmo de Tlapacoyan espalharam-se rapidamente, inspirando até os próprios combatentes imperiais a reconsiderar a brutalidade do conflito. Documentos da época revelam que oficiais austríacos expressaram admiração pela dignidade e resistência daquela pequena cidade, algo incomum em tempos de guerra. O legado de Tlapacoyan estendeu-se para além das datas e mapas. No coração de Veracruz e na alma do povo mexicano, ficou a certeza de que dignidade e luta justa podem desafiar impérios.
Esta batalha tornou-se um capítulo fundamental para a recuperação do território nacional e para a derrota definitiva do Segundo Império Mexicano em 1867. Hoje, ao percorrer as montanhas e os cafezais de Veracruz, a memória de Tlapacoyan permanece viva, não apenas em monumentos e cerimônias, mas no espírito de um povo que jamais aceitou a derrota. Sua história é um lembrete eterno de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a união podem forjar a liberdade.